O corredor do hospital estava mergulhado no silêncio da madrugada, quando Renato sentiu o mundo girar ao seu redor. As pernas cederam como galhos secos, e o corpo desabou contra o chão frio do piso hospitalar. O barulho ecoou pelos corredores vazios, quebrando a quietude da noite. Sua última lembrança consciente foi o sabor metálico na boca e a sensação de estar flutuando em um vazio escuro e assustador. Quando abriu os olhos, estava numa maca, cercado por vozes sussurradas e rostos preocupados. As luzes do teto pareciam perfurar seus olhos como lâminas afiadas. Hipoglicemia severa, ouviu alguém murmurar. Quase entrou em coma. As palavras martelavam em sua cabeça como um eco distante, carregadas de uma realidade que ele não queria aceitar. O plantonista que o atendeu não poupou palavras. Você está fazendo alguma coisa errada. Essa oscilação não é normal. Renato sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível estivesse esmagando seus pulmões. Como assim errado? Ele seguia cada orientação médica à risca, tomava todos os remédios, media a glicemia religiosamente. Se estava fazendo tudo certo, por que seu corpo parecia estar travando uma guerra contra ele mesmo? Naquele momento, deitado na maca fria do hospital, onde trabalhava como vigilante, Renato não fazia ideia de que uma descoberta simples, quase óbvia, estava prestes a mudar completamente o rumo de sua luta contra o diabetes tipo 2. Uma informação que nenhum médico havia mencionado em 4 longos anos de consultas. Uma verdade escondida que explicaria por que, quanto mais rigoroso ele era com o tratamento, pior sua condição ficava. Mas, para entender como chegou até ali, é preciso voltar ao começo, conhecer quem é Renato e como um homem que fazia tudo certo acabou se tornando refém de sua própria disciplina. Renato Silva era o tipo de homem que a vida moldou na simplicidade e na responsabilidade. Aos 46 anos, carregava nos ombros o peso de sustentar uma família e a dignidade de quem nunca fugiu de suas obrigações. Moreno, de estatura mediana, com cabelos castanhos já salpicados de fios grisalhos que denunciavam os anos de preocupação, ele tinha o olhar sereno de quem aprendeu a encontrar paz nas pequenas coisas. Trabalhava como vigilante noturno no Hospital São Lucas, em São Paulo, há mais de uma década. Não era um emprego glamuroso, mas pagava as contas e oferecia o plano de saúde que sua família precisava. Durante o dia, dormia algumas horas e acordava para buscar as filhas na escola. Ana Clara, de 12 anos, e Beatriz, de 8. Eram a luz dos seus olhos, 2 meninas espevitadas que herdaram a determinação do pai e o sorriso da mãe. Márcia, sua esposa, há 15 anos, trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de contabilidade. Juntos, formavam um casal sólido, daqueles que construíram o amor no dia a dia, entre contas para pagar, sonhos simples e a cumplicidade de quem enfrenta a vida lado a lado. Moravam num apartamento de 2 quartos, num conjunto habitacional na Zona Leste, nada luxuoso, mas era o lar que conseguiram construir com muito suor e sacrifício. Renato sempre foi meticuloso. Organizava as contas da casa numa planilha feita à mão, nunca se atrasava para o trabalho e, quando prometia algo, cumpria. Era o tipo de pessoa em quem os outros podiam confiar de olhos fechados. No hospital, os colegas o respeitavam pela pontualidade e pela serenidade com que lidava, até mesmo com as situações mais tensas. O Renato não se abala com nada, costumavam dizer. Mas essa mesma disciplina que o tornava confiável se transformaria em sua maior armadilha quando o diabetes tipo 2 chegou à sua vida. Porque Renato não era apenas meticuloso, ele era obediente. E quando os médicos começaram a prescrever remédios e orientações, ele seguiu cada instrução como se sua vida dependesse disso. O que ele não sabia é que, às vezes, seguir todas as regras pode ser exatamente o que nos leva ao abismo. Tudo começou com uma sede que não passava.
Renato bebia água constantemente durante os plantões, mas a boca continuava seca como papel. Levantava várias vezes durante a madrugada para urinar, e pela manhã sentia uma fadiga que o sono não conseguia curar. Inicialmente, atribuiu tudo ao estresse do trabalho noturno e à idade que avançava. Foi Márcia quem insistiu para ele procurar um médico. Você não está bem, Renato. Está mais magro, irritado, diferente. Ela tinha razão. Em 2 meses, ele havia perdido 8 quilos sem fazer. Dieta e pequenas coisas o deixavam nervoso. O barulho das meninas brincando, o trânsito no caminho para casa, até mesmo o programa de televisão que antes o relaxava. O diagnóstico veio como um tapa na cara. Diabetes tipo 2. A glicemia estava em 320 miligramas por decilitro, mais do que o dobro do normal. O médico, um endocrinologista de meia-idade com óculos grossos, foi direto ao ponto. Você vai precisar de medicação, dieta rigorosa e exercícios, sem negociação. Renato saiu do Dorita consultório com uma receita que parecia um cardápio. Metformina pela manhã, glibenclamida após o almoço, insulina antes do jantar. Recebeu também uma lista do que podia e não podia comer, como se sua vida inteira tivesse sido reescrita em algumas folhas de papel. Frutas doces, proibidas. Pão branco, proibido. Refrigerante, nem pensar. Sua dieta agora seria baseada em verduras, carnes magras e carboidratos integrais. Como um soldado seguindo ordens, Renato transformou sua rotina. Comprou um glicosímetro e passou a medir a glicemia 3 vezes ao dia, anotando cada resultado num caderninho azul que carregava no bolso da camisa. Tomava os remédios nos horários exatos, mesmo que isso significasse acordar de madrugada durante o sono. Márcia reestruturou toda a alimentação da família para apoiá-lo. Mas algo estranho começou a acontecer. Nos primeiros meses, a glicemia até melhorou, ficando entre 140 e 180 miligramas por decilitro. Renato se sentia vitorioso, como se estivesse vencendo a doença na disciplina. Contudo, lentamente, os números começaram a oscilar de forma inexplicável. Num mesmo dia, podia estar em 70 pela manhã e disparar para 280 à noite. Era como se seu corpo estivesse em guerra consigo mesmo e ele não entendia as regras do combate. Os meses seguintes se transformaram numa montanha-russa de sintomas que deixavam Renato cada vez mais desesperado. As oscilações da glicemia se tornaram mais violentas e imprevisíveis. Pela manhã, acordava com a glicemia em 60 miligramas por decilitro, tremendo, suando frio, com o coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. À tarde, mesmo seguindo a dieta à risca, os números explodiam para 340, deixando-o zonzo, com a visão embaçada e uma sede incontrolável. As hipoglicemias noturnas se tornaram um terror constante. Renato acordava encharcado de suor, com a sensação de que ia morrer. Cambalava até a cozinha, desesperado, comia qualquer coisa doce que encontrava pela frente. Açúcar puro, mel, biscoito, qualquer coisa para interromper aquela sensação horrível de desmaio iminente. Márcia começou a deixar balas de glicose espalhadas pela casa, como uma mãe protegendo um filho pequeno. Mas o pior estava por vir. Renato começou a perder a sensibilidade nas pontas dos dedos. Primeiro foi uma dormência sutil. Depois, evoluiu para uma completa ausência de tato. Não conseguia mais sentir a textura das coisas, o dinheiro que contava no trabalho, o rosto das filhas quando as acariciava, nem mesmo as teclas do celular. Era como se estivesse vivendo a vida através de luvas grossas e invisíveis. A visão do olho direito começou a falhar. As letras pareciam borradas, como se estivesse olhando através de uma janela embaçada. No trabalho, tinha dificuldade para ler os relatórios. Precisava forçar a vista para enxergar os monitores de segurança. O medo de perder o emprego se somava ao terror de estar perdendo a visão. A vida sexual com Márcia simplesmente desapareceu.
Era outro sintoma que Renato escondia por vergonha profunda, fingindo estar sempre cansado ou preocupado. A impotência chegou gradualmente, mas, quando se instalou completamente, trouxe consigo uma sensação de fracasso que ele não conseguia verbalizar. Sentia-se menos homem, como se o diabetes estivesse roubando sua identidade pedaço por pedaço. As consultas médicas se tornaram frustrantes. Cada médico tinha uma explicação diferente. Você precisa fazer mais exercícios. Talvez precisemos aumentar a insulina. Vamos trocar a metformina por outro medicamento. Renato saía dos consultórios com novas receitas, novas esperanças, mas os resultados eram sempre os mesmos. Oscilações violentas, sintomas que pioravam, uma sensação crescente de que estava lutando contra um inimigo invisível e invencível. As meninas começaram a notar que o pai estava diferente. Ana Clara, a mais velha, perguntou certa vez se ele estava doente. Renato mentiu, disse que estava apenas cansado do trabalho. Mas por dentro, sentia que estava desmoronando. Evitava brincadeiras que exigiam energia. Parou de levá-las ao parque nos finais de semana. E muitas vezes se trancava no quarto, assistindo televisão em silêncio, tentando escapar da realidade que o sufocava. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. Renato estava no meio da ronda das 2 da manhã quando sentiu os primeiros sinais. Um formigamento estranho na nuca, uma tontura sutil que ignorou pensando ser apenas cansaço. Havia medido a glicemia 3 horas antes, 120 miligramas por decilitro, dentro do normal. Não havia motivo para preocupação. Mas, quando chegou ao 4º andar do hospital, as pernas começaram a tremer. Tentou se apoiar na parede, mas as mãos não respondiam direito. O corredor começou a girar ao seu redor como um carrossel descontrolado. O coração disparou de forma assustadora, batendo tão forte que podia ouvir o som ecoando nos ouvidos. A visão escureceu nas bordas, como se estivesse olhando através de um túnel que se fechava rapidamente. Não pode ser hipoglicemia agora, pensou desesperado. Tinha tomado todos os remédios certinho, comido no horário certo, seguido a dieta à risca. Tentou alcançar o bolso para pegar uma bala de glicose, mas os braços pesavam como chumbo. A transpiração fria escorreu pelo rosto, encharcando a camisa do uniforme. O sabor metálico tomou conta da boca, e a respiração ficou ofegante e irregular. Foi quando tentou pedir ajuda que percebeu que não conseguia falar direito. As palavras saíam arrastadas, como se a língua tivesse se tornado um pedaço de madeira. O pânico tomou conta completamente. Ali estava ele, num hospital cheio de médicos e enfermeiros, mas sozinho no corredor escuro, sentindo a vida escapar entre os dedos. As pernas cederam como galhos secos. Renato desabou contra o chão frio, e o barulho ecoou pelos corredores vazios como um grito de socorro. A última coisa que lembrou foi a sensação de estar flutuando num vazio negro e aterrorizante. Enquanto pensava nas filhas dormindo em casa, na Márcia, que acordaria sem saber que ele poderia não voltar. Quando abriu os olhos, estava numa maca na emergência do próprio hospital onde trabalhava. As luzes do teto perfuravam seus olhos como agulhas. Vozes familiares sussurravam ao redor. Colegas de trabalho, médicos que ele cumprimentava todos os dias. A humilhação se misturava com o alívio de estar vivo. Hipoglicemia severa. Ouviu o plantonista explicar para alguém. Glicemia em 32. Quase entrou em coma. 32 miligramas por decilitro. O número ecoava na cabeça como uma sentença de morte adiada. Como era possível? Ele fazia tudo certo. Seguia cada orientação médica como um manual de sobrevivência. Tomava os remédios, controlava a dieta, media a glicemia, anotava tudo no caderninho azul. Se estava fazendo tudo certo, por que seu corpo insistia em sabotar cada esforço? O plantonista foi direto ao ponto. Você está fazendo alguma coisa errada. Essa oscilação não é normal. As palavras cortaram como uma lâmina. Errado?
O que poderia estar errado em seguir ordens médicas à risca? Renato sentiu uma raiva surda crescer no peito, misturada com um desespero que nunca havia experimentado. Era como se tivesse dedicado 4 anos da vida a uma luta inglória, perdendo a guerra contra um inimigo que ele nem conseguia identificar. Naquele momento, deitado na maca fria, Renato tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele iria descobrir o que estava errado, mesmo que isso significasse questionar tudo o que os médicos haviam dito até então. Os dias que se seguiram ao desmaio foram uma mistura de medo, frustração e uma determinação desesperada. Renato havia pedido alguns dias de folga no trabalho, alegando que precisava se recuperar, mas na verdade estava obcecado em encontrar respostas. Sentava-se no computador velho da família por horas, navegando em fóruns de diabéticos, assistindo vídeos no YouTube, procurando alguma pista que explicasse por que seu tratamento parecia estar piorando sua condição. Márcia observava tudo com preocupação crescente. Amor, você não pode se viciar nessas pesquisas na internet. Tem que confiar nos médicos. Mas Renato não conseguia mais confiar cegamente. 4 anos seguindo orientações à risca e quase morreu no corredor do próprio hospital onde trabalhava. Alguma coisa estava terrivelmente errada. Foi numa madrugada de insônia, enquanto assistia a uma transmissão ao vivo sobre diabetes no YouTube, que tudo mudou. O palestrante era um médico que falava sobre algo chamado fenômeno do amanhecer e os perigos da hipoglicemia reativa. Renato estava com o volume baixo para não acordar a família, prestando atenção apenas pela tela, quando ouviu uma frase que fez seu sangue gelar. Muitos diabéticos tipo 2 pioram justamente porque estão tomando medicação demais. A glibenclamida, principalmente, pode causar hipoglicemias severas e perigosas, especialmente quando combinada com horários rígidos de alimentação e doses excessivas de insulina. Renato pausou o vídeo, releu a frase mentalmente várias vezes. Glibenclamida era exatamente o que ele tomava após o almoço, religiosamente, todos os dias há 4 anos. O médico continuou explicando que esse medicamento força o pâncreas a produzir insulina constantemente, mesmo quando não há necessidade, causando quedas brutais na glicemia. Mas meu médico me receitou. Sussurrou para si mesmo, como se estivesse conversando com a tela do computador. O palestrante continuou. Muitos colegas ainda prescrevem glibenclamida por costume, sem considerar que pacientes com horários irregulares de trabalho, como trabalhadores noturnos, são especialmente vulneráveis aos efeitos colaterais. Trabalhadores noturnos. Renato sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele trabalhava de madrugada há mais de 10 anos. Comia em horários diferentes dos outros pacientes, dormia quando todo mundo estava acordado, vivia numa rotina completamente fora do padrão normal. Será que nenhum médico havia considerado isso? Passou o resto da madrugada pesquisando sobre glibenclamida e hipoglicemia reativa. Descobriu relatos de outros pacientes que tinham sintomas idênticos aos seus. Pessoas que, como ele, seguiam o tratamento rigorosamente e pioravam progressivamente. Pessoas que melhoraram drasticamente quando pararam de tomar aquele medicamento específico. Quando Márcia acordou pela manhã, encontrou Renato ainda no computador, com os olhos vermelhos de cansaço, mas com uma expressão diferente no rosto. Não era mais desespero, era uma mistura de raiva e esperança. Amor, eu acho que descobri o que está acontecendo comigo. Ela sentou ao lado dele, segurando sua mão. O que você descobriu? Eu acho que o remédio que estou tomando é que está me matando. A conversa com o novo endocrinologista não foi fácil. Renato chegou ao consultório com uma pasta cheia de impressões, de artigos médicos, relatos de outros pacientes e um histórico detalhado de suas oscilações glicêmicas dos últimos meses. O médico, Dr. Fernando, um homem mais jovem que o anterior, ouviu pacientemente enquanto Renato explicava sua teoria sobre a glibenclamida. Você pode estar certo, admitiu o médico.
folheando o caderninho azul, onde Renato anotava suas medições. Pacientes com trabalho noturno realmente têm necessidades diferentes. Vamos fazer um teste. Suspender a glibenclamida por 2 semanas e ajustar apenas a metformina e a insulina, com doses menores e horários adaptados ao seu trabalho. Renato sentiu uma mistura de alívio e terror. E se estivesse errado? E se piorasse ainda mais? Mas não podia continuar vivendo na montanha-russa que sua vida havia se tornado. Decidiu confiar na própria pesquisa e na intuição que o levara até ali. As primeiras semanas foram um teste de paciência. Renato continuou medindo a glicemia religiosamente, mas agora com uma expectativa cautelosa. Nos primeiros dias, os números ainda oscilavam, mas algo havia mudado. Não havia mais aquelas quedas brutais para 30 ou 40 miligramas por decilitro. A glicemia se mantinha entre 80 e 160, ainda não ideal, mas infinitamente melhor. A primeira noite que dormiu sem acordar em pânico foi um marco. Márcia acordou assustada, porque Renato não havia levantado para verificar a glicemia de madrugada. "Está tudo bem?" perguntou preocupada. Ele sorriu pela primeira vez em meses. "Acho que sim." Gradualmente, outros sintomas começaram a melhorar. A sensibilidade nas pontas dos dedos voltou lentamente, primeiro como um formigamento, depois como a sensação real de tocar as coisas. Renato passou horas testando sua nova capacidade, tocando diferentes texturas, sentindo o rosto das filhas, segurando a mão de Márcia com uma gratidão que ela não entendia completamente. A visão do olho direito também se estabilizou. As letras deixaram de parecer borradas, e ele conseguia novamente ler os relatórios no trabalho sem forçar a vista. Irinetos, trabalho, os colegas notaram que ele estava diferente, mais presente, menos tenso, com o humor que não demonstrava há anos. Mas a transformação mais profunda aconteceu em casa. Renato voltou a brincar com as filhas, levou-as ao parque, ajudou Ana Clara com o dever de matemática que ela tanto odiava. Beatriz, a mais nova, disse uma frase que o fez chorar. "Papai, você voltou a ser você?" A intimidade com Márcia também retornou gradualmente. Não apenas a física, mas a emocional. Eles voltaram a conversar sobre sonhos, planos, pequenos detalhes do dia a dia. Uma noite, deitados na cama, ela sussurrou: "Eu pensei que ia te perder." Ele segurou-a mais forte. "Eu também pensei isso." 6 meses depois da mudança no tratamento, Renato havia se tornado uma versão melhor de si mesmo, não apenas fisicamente mais saudável, mas mentalmente mais forte. Havia aprendido que ser paciente não significava ser passivo, que questionar não era desrespeitar, que às vezes a cura vem quando temos coragem de desafiar o que nos disseram ser verdade absoluta. Seu caderninho azul agora registrava números estáveis, mas mais importante que isso, registrava uma vida que valia a pena ser vivida novamente. 1 ano depois, Renato estava novamente no corredor do hospital às 2 da manhã, fazendo sua ronda de segurança. Mas desta vez, quando passou pelo local exato onde havia desabado naquela noite terrível, não sentiu medo, sentiu gratidão. Parou por um momento, olhou para o chão onde seu corpo havia caído e sussurrou um obrigado silencioso para aquele momento que quase o matou, mas que também o salvou. Sua glicemia estava estável há 8 meses consecutivos, oscilando apenas entre 80 e 140 miligramas por decilitro, uma variação normal e saudável. O caderninho azul agora registrava não apenas números, mas uma vida que havia encontrado seu equilíbrio. Renato ainda tomava medicação, mas a dosagem correta, nos horários adequados à sua rotina noturna, respeitando o ritmo do seu corpo ao invés de forçá-lo a se adaptar a padrões que não funcionavam para ele. Dr. Fernando havia se tornado mais que um médico. Era um parceiro na jornada de controle do diabetes. Nas consultas, conversavam sobre ajustes finos, sobre como o corpo de Renato respondia às mudanças de estação, ao estresse, às pequenas variações da rotina. Era um tratamento personalizado, humano,
que considerava Renato como uma pessoa única e não apenas mais um caso de diabetes tipo 2. Em casa, a transformação era ainda mais visível. Ana Clara, agora com 13 anos, havia se tornado sua confidente nas questões sobre saúde. Ela mesma pesquisava receitas saudáveis na internet e surpreendia o pai com pratos que eram deliciosos e adequados para diabéticos. Beatriz, aos 9 anos, havia decorado os horários da medicação do pai e se transformado numa pequena enfermeira, lembrando-o carinhosamente quando esquecia alguma dose. Márcia olhava para o marido com os olhos de quem havia presenciado um renascimento. "Você sabe o que mais me impressiona?" disse ela numa noite, enquanto assistiam televisão juntos no sofá. "Não é só que você melhorou fisicamente, é que você voltou a ter esperança." Renato sorriu, entrelaçando os dedos nos dela. "Eu aprendi que não posso controlar o diabetes, mas posso controlar como lido com ele." A história de Renato se espalhou entre os colegas de trabalho, amigos e familiares. Não como um milagre ou uma cura mágica, mas como um exemplo de que questionar, pesquisar e buscar respostas pode salvar vidas. Ele se tornou uma referência para outros diabéticos que passavam pelas mesmas dificuldades, sempre enfatizando que cada caso era único, mas que ninguém deveria aceitar passivamente um tratamento que não funcionava. Hoje, quando pessoas perguntam a Renato qual foi o segredo de sua melhora, ele sempre responde a mesma coisa: "Eu parei de ser apenas um paciente obediente e me tornei um parceiro ativo do meu próprio tratamento." Às vezes, salvar nossa vida significa ter coragem de questionar quem está tentando nos salvar. O diabetes tipo 2 continua sendo parte da vida de Renato, mas não é mais o protagonista da sua história. É apenas um coadjuvante que ele aprendeu a manter no seu devido lugar. E se você está passando por algo parecido, talvez seja a hora de questionar se o tratamento que você está seguindo realmente está funcionando para o seu corpo, para a sua rotina, para a sua vida. Porque, às vezes, a resposta que pode mudar tudo está mais perto do que imaginamos.